bem-vindo e bem-vinda. Esse aqui é o nosso segundo episódio do podcast Bora Psi. E o tema de hoje, Lara, qual é o nosso tema de hoje? Se apresente aqui nesse momento. Eu sou a Lara, gestora de redes sociais do Psiconegócios, e nesse episódio a gente vai começar com polêmica, Rosane. Aquele tema que gera muito debate nas redes sociais, mas também é a grande meta dos nossos alunos VDC. Rosane Santos, é possível faturar R$10.000 mensais no consultório com atendimentos que são éticos? Uau, ela já chegou chegando, né? Então tá aí, acompanhe até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma nova visão sobre carreira. Lembrando, então, o tema agora é possível faturar R$10.000 com consultório, com atendimento, sendo ético e responsável? Bem-vindo a esse segundo episódio. Eu sou a Rosane Santos, mentora de psicólogos. Tenho a honra aqui de ser entrevistada pela nossa querida gestora de redes sociais, que é a Lara, e vou responder a pergunta dela. Claro que é possível, Larinha. Claro que é possível. E esse é o nosso grande objetivo aqui, fazer com que mais e mais psicólogos sejam protagonistas da sua carreira. E nós colocamos, né, essa meta de 10 mil como algo totalmente possível. Foi algo que eu fiz inicialmente na minha carreira, porém eu levei bastante tempo para fazer, para implementar todas as estratégias que me levaram a esse faturamento de 10 mil. E logo depois disso eu entendi, a partir desse processo, de prática. E eu não estou falando de uma prática instantânea igual o macarrão, né? Eu estou falando ali de um longo período de tentativa e erro até afunilar todo um processo. E, logicamente, depois de afunilar esse processo, eu entendi que ele era replicável. E é por isso que desde 2018, eu sou formada desde 2006, né? Eu não formei ontem. E estou aqui querendo ensinar ninguém, né? Eu me formei em 2006, dentro disso tive uma longa caminhada, passando todos os perrengues naturais que alguém que não tem método acaba passando ali para viver de consultório, mas eu entendi uma metodologia e a partir ali de 2014, 2015, eu já estava faturando bem acima de 10 mil, inclusive, colocando em prática os 3 pilares de um consultório de sucesso. E é por isso que a gente está aqui, para compartilhar um pouquinho disso. E eu sei, né, Lara, a gente sabe, porque sempre que a gente faz um anúncio, convidando psicólogos para uma jornada, para mostrar para eles o caminho, para que eles possam também fazer isso na carreira deles, tem uma galera que começa a encher o nosso saco aqui, não tem, Lara? Como é que é isso, né? Não, alguns se assustam, né? Alguns se assustam, falam que é um absurdo. E eu fico sem entender, eu quero até te perguntar, por que o psicólogo ele tem tanto problema assim, com dinheiro, com a relação com dinheiro? Por que falar que um psicólogo faturar 10 mil, sendo ético, gera tanto susto? Lara, e assim, na verdade, eu acredito que essa construção em relação a dinheiro, ela está aqui no consciente ou no inconsciente de uma grande maioria das pessoas, né? Infelizmente, esse tema é um tema que gera muita dificuldade, muita polêmica em todas as áreas. Então, tem várias pesquisas que falam disso, né? As pessoas têm uma resistência muito grande. É aquilo, todo mundo quer ter. Todo mundo quer ter um bom carro, a grande maioria das pessoas, né? Quer ter um bom carro, quer ter liberdade financeira. Se eu fosse fazer essa pergunta aqui de uma maneira privada, a maioria das pessoas falariam, sim, que querem ter liberdade financeira, que querem trocar de carro, querem fazer boas viagens, morarem em lugares que sejam confortáveis. Todo mundo quer. Porém, de alguma forma, parece que para uma parcela de pessoas, e infelizmente dentro da psicologia ser uma parcela relativamente grande, parece que é feio, né? A gente ainda tem muito essa construção de que dinheiro é sujo, de que o rico é do mal, né? Ainda tem tanta crença limitante e negativa em relação a isso. E dentro da nossa formação, Lara, eu acredito que ainda tem um outro ponto. Eu não senti isso porque eu vim do viés do RH. Então, eu sempre entendi psicologia como profissão, porque eu vim e escolhi psicologia baseado numa experiência que eu tive dentro de uma empresa. Então, em empresa, todo mundo trabalha, tem seu salário e está ali trabalhando e é natural isso. E eu, sinceramente, eu choquei no primeiro período da faculdade quando eu vi tanta gente acreditando que psicologia é simplesmente uma ideia, né, de hobby, missão, vocação ou coisas do tipo. E aí, muitas dessas pessoas, elas acabam indo para o consultório e acabam carregando esse ranço de que, poxa, parece que é errado fazer ou ganhar, né? A gente fala mais ganhar do que fazer, isso nem é o mais correto, mas ganhar dinheiro como se estivesse à custa ali, ó, do sofrimento do outro. E dentro disso, eu acredito que é uma construção que tem atrapalhado muito a nossa carreira. E hoje eu tenho contato, né, principalmente por causa do mercado digital, eu faço parte do maior grupo de marketing digital do Brasil hoje, não agora, já tem muitos anos que eu participo, e eu convivo com pessoas de todas as áreas.
inclusive profissionais da saúde em outras áreas, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, que também são empreendedores. E me choca, porque mesmo entre outras áreas da saúde, esse ranço em relação a fazer dinheiro com a profissão não é tão forte quanto tem na psicologia. Eu acredito também, né, que tem muito esse viés social e, de alguma maneira também, assim, não é uma ideia de uma crítica, mas eu acho que é uma coisa que está aqui e é presente na nossa relação. A faculdade, ela prepara a grande maioria dos psicólogos para irem para a área da assistência. E me choca, porque se a gente for pensar em concurso público mesmo hoje, que tem vaga para assistência, tem uma vaga. Tem cidades que são 2 vagas, 3 vagas, e eu fico imaginando, falei, uau, se a grande maioria dos psicólogos escolhem a clínica, e naturalmente a clínica é empreender, como que a gente passa 5 anos sendo formado para ir para uma área que não vai ter condições de absorver a quantidade de profissionais que tem? E na clínica é o contrário, né? Olha quanta gente adoecendo tem, quanta necessidade tem dentro do mercado aqui das pessoas estarem, né, fazendo acompanhamento terapêutico, e a gente tem essa dificuldade tão grande dentro dessa conscientização. E é por isso que a gente recebe, e eu também, assim, para mim está tudo bem, eu sei o trabalho que a gente desenvolve, eu sei a ética e a responsabilidade, né? Eu tenho a honra de dizer que todo o material que a gente ensina aqui, tudo que a gente faz, é totalmente de acordo com as regras, com os princípios, com as diretrizes do nosso Conselho Federal, do Conselho Regional. Para quê? Para entender que a profissão pode ser, sim, praticada de uma maneira responsável, seguindo princípios éticos e, mais ainda, fazendo com que os profissionais, que são as pessoas que estão ali naquela ponta, estejam, de alguma maneira, também realizando sonhos de vida. Antes de ser psicólogo, somos humanos, e como ser humano, você que está aí me assistindo, você tem custos, né? Os boletos vão chegar para você. Que é isso, meu filho? Calma. Eles não são tímidos. Começou pela faculdade. E aí, Lara, pegando esse gancho aqui, eu quero fazer um desafio para o psicólogo que está assistindo a gente, que ainda vem com essa ideia aí de que não pode fazer dinheiro com a profissão. Você vai fazer um desafio para mim. Você que está aqui me assistindo e tem o título de psicólogo, então, se você tem um diploma e tem um CRP ativo, você teve, no mínimo da sua vida, 5 anos presente dentro de uma universidade. Foram 5 anos dentro de uma universidade se preparando para você ter o que você tem hoje. No mínimo, um diploma e o seu CRP ativo. Faz o cálculo. Quanto você investiu financeiramente para se formar? Nossa Senhora. Lara, eu fiz faculdade entre 2001 e 2006. No meu tempo aqui de faculdade, não tinha faculdade pública. A faculdade federal foi ter psicologia 1 ou 2 anos depois que eu entrei na faculdade. Eu também vim de escola estadual, não tinha a menor condição de passar em vestibular da federal, já assim, sem chance, né? Eu sou estudante que tive que trabalhar para pagar os meus custos, enfim. Mas eu estimo que entre 2001 e 2006, eu investi no mínimo uns R$80 mil só a nível de mensalidade. A minha mensalidade, quando eu saí da faculdade, eu tenho os boletos guardados, era R$1.200 de mensalidade. Não sei nem quanto é hoje. Hoje é em torno de uns 5 mil, eu acho. Eu não faço nem ideia, nem quero saber, inclusive, porque me choca. Agora, imagina o seguinte. Isso eu estou falando de 2006, eu não sei quanto é hoje e nem sei quanto é na sua região aqui. Mas, indiferente disso, né, independente disso, você teve um custo. E eu estou falando aqui só de mensalidade, eu não estou falando de livro, eu não estou falando de transporte, de alimentação, e nem estou falando, porque tem gente que fala assim, não, isso não é para mim, não, eu fiz faculdade federal. Tá, tudo bem, você investiu o seu tempo, querido, que é o ativo mais importante que tem nessa terra. Seus 5 anos de faculdade nunca mais vão voltar, entendeu? Passou, foi um tempo seu que passou. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente faz investimento de tempo, recurso, que normalmente tem a ver com dinheiro, é legítimo, é honrado, é ético, é íntegro voltar. Aí tem gente que pode falar assim, Lara, não, mas então eu fiz só federal, tá tudo bem, isso não é ali um problema para mim, tá tudo certo. Mas se você fez uma faculdade federal, é bem provável que seus pais investiram muito na sua educação básica para que você tivesse condições de passar numa faculdade federal. E aí eu te pergunto, quantas coisas os seus pais, tios, avós, alguém que te ajudou, o que eles deixaram de fazer na vida deles para investir em você? Você já parou para pensar nisso? Qual foi a casa que seu pai não teve? Qual foi a viagem que a sua mãe não fez?
Qual foi o carro que eles não puderam andar? Quais foram as coisas que eles não puderam conhecer? Os restaurantes que eles não puderam ir? O que eles abriram mão para que você estudasse? Isso aqui, Lara, não é para chocar ninguém. É só para a gente entender que uma profissão, ela tem um resultado. E ela precisa ter um resultado. Tudo é um investimento. Na verdade, tudo tem resultado, né? A gente não namora, investe ali no relacionamento, pensando no casamento, né? A gente não tem ali o filho ali para investir nessa relação. Tudo é investimento. E a gente tem que pensar sempre no retorno do investimento que nós estamos fazendo. Então, para que esse podcast está aqui acontecendo, falando sobre dinheiro? É para abrir sua mente, colega. Simplesmente. É para você entender que se você estudou, se preparou e tem um trabalho de qualidade, é íntegro, é honesto, é legítimo você fazer dinheiro com ele. Até porque, Lara, eu sempre falo uma coisa. Se você não fizer dinheiro com aquilo que você estudou a vida inteira para fazer, ou você só tem 2 caminhos. Ou você vai depender de alguém para a vida inteira, então vai ter que continuar pedindo dinheiro para o pai, para a mãe, para o marido, para o tio, e continuar sendo a vergonha da família, porque tem diploma e não vive do trabalho que tem. Ou você, de algum jeito, vai ter que fazer outra coisa na sua vida, porque o boleto não é nem um pouco tímido, ele vai chegar para você. Vai ter a sua despesa de aluguel, cartão de crédito, transporte, sonhos, enfim, fora o fato de que se você é realmente um profissional ético e responsável, a psicologia, para mim, é uma das áreas da vida que mais necessita de investimento em estudo. Ser psicólogo é estudar. E para estudar, de novo, não tem romantismo. Você vai ter que investir, comprar livro, comprar curso, fazer supervisão, fazer a sua terapia pessoal. Meu Deus do céu. Tudo envolve dinheiro, Muita gente. coisa. É claro. Muita coisa. Que introdução, Rosane, porque agora, ainda bem, né? Graças a você, quando aparecer um hate, eu vou cortar esse pedaço desse vídeo e vou enviar para ele. Obrigada, de nada, tá tudo bem. Quando a gente fala ali dos 10 mil, muita gente assusta. Meu Deus, mas 10 mil é muito dinheiro. Você vai ter que cobrar preços exorbitantes para ter esse valor. Mas eu tenho uma pergunta. Esses 10 mil, eles ficam 100% para o psicólogo? Outro erro maravilhoso, né? Que, infelizmente, muitos profissionais cometem. Quando a gente fala de faturamento, primeiro, assim, que faturamento não é lucro e nem sempre lucro é salário, né? Que é prolabore. Então, assim, faturar é uma coisa, faturar é aquilo que entra para você. Então, eu fiz 20 sessões. O valor daquelas 20 sessões ali vai entrar para mim no final da semana, né? Enfim, tá ali aquele valor total. Não significa que 10 mil seja um dinheiro que você tem aí, colega, para gastar, desfrutar a sua vida e tá tudo bem. Não, sabe por quê? Porque o seu consultório tem custos. E é por isso que quando a gente fala da possibilidade desse faturamento aqui, Lara, ele vem quando você consegue colocar em prática 3 pilares de um consultório de sucesso. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Porque, assim, muito psicólogo acha que a solução do problema dele é simplesmente captar mais pacientes. E eu diria que se a gente abrisse aqui e falasse assim, o que você mais quer na sua vida? Inclusive, a gente abre caixinha e todo dia aparece isso, né? Eu quero captar mais pacientes. E, claro, que captação de pacientes, divulgação do trabalho, é um pilar muito importante, é óbvio. E a gente ensina isso, a gente está aqui para ensinar como captar pacientes de uma maneira ética, responsável, usando rede social, usando divulgação offline, entrevistas, palestras, rede de mídia local, enfim, a gente tem toda uma estrutura e a gente ensina sobre isso. O detalhe é que isso somente, então, um pilar é como se fosse pensa numa mesa. Uma perna só da mesa não mantém a mesa ali de pé, bonitinha, para você usar. Mas esse é um pilar importantíssimo. O segundo pilar importante também em relação a isso é a gestão. Porque também hoje a gente tem uma camada de profissionais que trabalham muito. Que é isso, meu filho? Calma. Demais. Demais. Não tem férias. Atende 30 pacientes por dia. Que loucura. Pelo plano de saúde. Tem gente que atende 30 pessoas por dia? Tem. Atendendo sessões de 20 minutos por plano, tem demais. Como assim? O detalhe Rosane? aqui, chega no final do mês, ele tem retorno financeiro? Não. Não. Quer dizer, não é só sobre ter a agenda cheia. A agenda cheia é um ponto importante, mas se você não sabe sobre gestão, não sabe quanto cobrar pela sua sessão, qual é o valor justo, e não tem um valor justo que é unânime para todo mundo, né? A gente tem lá a tabela do CFP para dar um parâmetro baseado numa pesquisa, aquilo ali não é um número obrigatório, mas tem uma ideia de um valor que a gente até ensina isso dentro do VDC, que é o cálculo personalizado, para você entender dentro da sua realidade, dentro da sua condição, dentro dos custos que você tem, que são as despesas que você tem,
qual é ali o valor mais adequado para você cobrar. Então, essa parte da gestão, ela também faz toda a diferença quando a gente pensa na ideia do faturamento. E outro ponto também, que é o terceiro pilar, que faz toda a diferença na hora de chegar nesse valor, é fidelização. Porque, infelizmente, a gente tem psicólogos que fazem um trabalho que... Aqui é para falar a verdade, né, Lara? Claro. É bora psico falar a verdade? Claro. Pode falar a verdade? Do jeito Então, a sincero verdade que é, eu gosto. tem gente que faz um trabalho tão ruim no consultório, não tem qualidade, não sabe apontar feedback, não sabe mostrar para o paciente evolução, que vira psicólogo de uma sessão só. É aquele paciente que vai uma, que vai duas, que vai três e começa a desistir. E aí começa a sair, começa a sair. Sabe aquela ideia de encher um balde furado? Sim. Ele vai, faz muita captação e não sei o quê, só que ele não tem gestão, ele não tem fidelização, ele não tem um atendimento de excelência que faz com que as pessoas permaneçam. E é interessante porque quando a gente trabalha com isso aqui, eu vejo que tem muito psicólogo, tem muita entrada de gente, mas não tem saída. Qual que é a saída? É a alta terapêutica. É quando está ali para encerrar o processo. Por isso que a gente fala tanto da ideia de que um consultório, para faturar 10 mil, ele precisa ter a prática dos 3 pilares acontecendo o tempo inteiro. E, claro, que isso leva a um faturamento. Faturamento não é salário, mas, com certeza, se você tem um consultório hoje e mantendo os 3 pilares funcionando, você vai ter um estilo de vida bem confortável na grande maioria das regiões do Brasil hoje para se morar, né? Isso o pessoal costuma perguntar muito, Rosane. Você até tocou no assunto, eu quero reforçar isso. As pessoas perguntam, para faturar 10 mil, eu preciso ter quantos pacientes? Qual valor eu preciso cobrar? É uma receita de bolo? Claro que não, né? Tem um cálculo. E o que a pessoa precisa levar em consideração na hora de fazer esse cálculo? O detalhe aqui sempre vai ser o seguinte. Eu falo que um psicólogo que é protagonista, e a gente está formando a maior comunidade de psicólogos protagonistas desse país, ele tem autonomia. E autonomia significa poder de decisão. E a gente fala tanto, né, que a gente está tirando esses psicólogos de serem vela no vento. Quem é o vela no vento? São essas pessoas que não sabem para onde estão indo, o que elas estão fazendo, o porquê de nada. Elas vivem segundo as demandas da vida aí. E a gente não quer isso. Por quê? Porque se você vive assim, você está deixando a vida literalmente te levar. Credo. E a ideia é que você tem que ser cada vez mais estratégico, né? Acho que a gente tem que formar uma geração de pessoas que usam essa capacidade, né, a inteligência para organizar os processos, para ter uma visão mais crítica em relação à própria profissão. E para isso, colega, o fundamental é tomada de decisão. E eu falo que para você ter esse faturamento, você vai decidir qual é o estilo de trabalho que você quer ter. Uma coisa que a gente confunde muito no empreendedorismo, Lara, é a ideia assim, de que, então, se eu trabalho para mim, né? Sou livre e trabalho a hora que eu quiser. Você pode até trabalhar a hora que você quiser. Isso vai ter um custo para você, inclusive, né? Isso vai ter um preço. Mas você pode se organizar dentro de um tempo para você fazer uma gestão no seu tempo de uma maneira suficiente para você manter uma qualidade de vida e também uma qualidade dentro daquilo que é o seu trabalho. Para isso, o que a gente tem orientado os nossos alunos aqui é que você atenda um período por dia durante os 5 dias da semana, o que vai te dar uma possibilidade de uma média de atendimentos, de 20 atendimentos por semana, e dentro de uma média, presta atenção sempre na palavra média aqui, uma média de cálculo que está ali na base de uns R$150 por sessão, você consegue sim faturar acima de 10 mil. Por que eu estou reforçando tanto essa ideia da média? Porque esse valor não é uma receita que é igual para todo mundo, depende muito dos fatores que a gente acabou de falar. Inclusive o lugar onde você está. Então, dependendo da cidade onde você está, a não ser que você invista muito, e pode fazer, tem aluno que faz, mas não é uma unanimidade, a ideia de que você vai estar aqui, trabalhando com os seus processos, trabalhando o seu posicionamento de marca. Aí você vai ter que normalmente investir, né, na marca, em outros serviços, em outros produtos, isso também vai compor o seu faturamento. Mas são indicadores importantes aqui de serem verificados também. Maravilhoso, Rô. Dentro desses indicadores, né, você inclusive falou que o ideal seria a agenda em blocos, né? Sim. Mas por que essa agenda em blocos? Você falou um período do dia. O que a pessoa faz no outro período? Aí tem um engano, né? Tem psicólogo que acha, e a Rosane já fez essa psicóloga. Confessa. Aqui é para falar a verdade, né, verdade, querida? Obrigada. Sincera do jeito que eu gosto.
Gente, eu falo que um dos maiores erros, e é por isso que eu fiquei no plano de saúde tanto tempo, né? É falta de visão. Essa cegueira, Lara, que a gente tanto fala, né? Que quer tirar aqui. Quando eu não tinha essa visão sobre os 3 pilares do consultório de sucesso, eu pensava o seguinte: que eu atendi meus pacientes, fiz meu relatório de sessão, estudei o caso deles, está tudo bem, pronto, segui minha vida. Colocava lá, guardava os meus relatórios de sessão, fechava a porta do consultório, achava que eu estava linda e plena, podia ir embora passear, né? Só que não é assim. Qual é o detalhe? É que a gente tem que ter os blocos de atividades que contemplem ações específicas baseadas nos 3 pilares. Então, tem gente que pensa assim, então se eu atingir a agenda de 20 pessoas, tá lindo, eu estou faturando aqui meus 10, 12 mil, que dá essa média aí. O detalhe é que agora eu não vou fazer mais nada, minha vida está linda, não vou divulgar mais. Tem muito psicólogo que comete esse erro, né? Fala assim, se eu já agora estou faturando bem, não tem mais tempo para divulgar. Ele só esquece que esses pacientes que estão com ele hoje vão encerrar em algum momento. Essas pessoas vão parar. Por alta terapêutica, na grande maioria das vezes, se você tem um método de fidelização claro, ou por algum processo aí de própria desistência deles. Então, a captação e a divulgação é um processo que está aqui, constantemente fazendo. Quando a gente fala em bloco de atividades semelhantes. Por exemplo, então, se eu vou atender e eu escolhi atender todos os dias à tarde, então eu vou atender das 2 às 6 da tarde, então uma média aí de 4, 5 pessoas, né? Dependendo do jeito. Normalmente eu gosto de fazer esses atendimentos em sequência, para mim é mais produtivo e está tudo certo. E aí significa que de manhã eu não vou fazer nada? Não, de manhã então eu vou ter uma manhã que eu vou fazer só captação, que é o quê? Às vezes gravar um vídeo, fazer uma live, fazer uma entrevista, marcar para fazer uma palestra, enfim, eu tenho um horário livre dentro da minha semana ali, que é um bloco para isso. Na outra semana, no outro dia, eu vou fazer um bloco ali só para olhar os meus números. O psicólogo precisa fazer as pazes e entender que matemática é parte da vida também, por mais que a gente não goste. Por mais que a gente tenha resistência com as planilhas do Excel, meu povo, tem que ser feliz ali fazendo aquele negócio. Eu sei que é chato, mas a gente faz. Mas, enfim, a gente vai ali, lança os valores, verifica o que está acontecendo. Eu gosto muito de fazer comparação, sabe? Assim, pegar a minha planilha de atendimento de um ano, comparar com o ano anterior, ver as perspectivas que eu tenho para o ano seguinte. Então, é um tempo para fazer essa reflexão também. É muito bom, gente, ver o quanto a gente evoluiu de um ano para o outro. Então, essa parte da gestão, ela também faz com que a gente tenha que dedicar um tempo específico para isso. E é por isso que, quando a gente vai trabalhando, então, os blocos por atividades semelhantes, então, esse bloco aqui é só sobre gestão, esse bloco aqui é sobre captação, esse bloco aqui é sobre estudo. O psicólogo precisa entender, precisa estudar toda semana, técnica terapêutica, tudo ali que precisa. Ou, às vezes é um bloco seu de horário para fazer a supervisão de caso clínico. E está aqui. E no outro período, obviamente, né, você está ali executando o trabalho, que é a sessão propriamente dita. Rosane, isso que você falou me lembra de das suas frases típicas. E essa, inclusive, eu acho que deveria ser um dos mantras do psicólogo. Que é, nem sempre... Né? Na verdade, empreender nunca é fazer só o que você gosta. Com certeza. Né? Então, não é só atender, tem que fazer várias coisas. Vamos supor que a gente tem um profissional ali que não tem esse processo de organização, que cobra um valor sem fazer o cálculo dos custos que ele tem. Quais são as possíveis consequências dessa ação? Choro, frustração, tristeza, rancor, raiva da profissão. Prejuízo financeiro. Prejuízo financeiro. O que acontece? Inclusive, dentro do VDC, a gente tem aquela entrevista com o LG, né? O LG é o Luiz Gustavo, é um contador aqui da nossa confiança. E eu falo que o psicólogo que entender 1% precisa ser tudo, não. Vou colocar 5%. 5% sobre a legislação tributária nesse Brasil vai pensar 1000 vezes antes de ficar simplesmente distribuindo essa ideia de desconto aleatório. Sabe por quê, Lara? Eu já vi. Tem psicólogo que, a hora que o paciente entra em contato perguntando quanto é a sessão, ele já fala que vai dar desconto para a pessoa. Já viu isso? Pior que tem. Oferece antes do paciente. A pessoa nem pediu, gente. A pessoa nem falou. O psicólogo já fala: olha, a minha sessão é tanto, mas eu já faço por tanto, e se você fechar tanto, eu já faço por tanto. A gente pode negociar. A gente pode negociar. Meu Deus, eu tô aqui, ó. Isso aí é a bandeira do desespero. Falando assim, tá vendo? Ó, meu filho, eu preciso de mais. Então, se você tá aqui e fazia isso, fazia, né? Passado, segue sua vida, por favor, não faça isso mais. Rô, você tá dizendo, então, que a gente nunca deve abrir mão na vida? Você pode fazer sim, dependendo do jeito, dependendo
vendendo de uma maneira coerente, tá? Coerente para você, baseado naquilo que são as perspectivas do seu cálculo. E eu falo que para você faturar 10 mil, você precisa ter estratégia. E essa estratégia, ela vai manter você dentro de um foco. E é por isso que a gente começou falando hoje, Lara, sobre tomada de decisão. Então, se eu assumo a decisão e eu tenho a decisão e eu falo, não, eu vou ofertar X% aqui, eu vou dar esse percentual de desconto. É uma decisão que você tomou, sabe por quê? Porque tem muita gente que faz coisas assim e depois fica colocando tudo na ideia da profissão. Ah, porque é a psicologia. Ah, porque é paciente de terapia que faz isso. Ah, porque é não sei o quê. Aí eu fico pensando, se a indústria da autoajuda é a indústria que mais cresce no mundo, Sim. por que tem psicólogo que fica com essa crença de que o problema é o paciente que não quer pagar pelo serviço porque acha que é A psicoterapia? sociedade que não valoriza. A sociedade que não valoriza. Aí eu fico pensando, será que é o paciente que não valoriza ou você que está aqui me assistindo, que fazia, né, antes de você assistir isso aqui, que fazia esse tipo de coisa que não se valoriza? Então, qual é o valor que você está passando em relação ao seu trabalho? Eu não estou só falando valor de dinheiro. Eu estou falando posicionamento, mostrar literalmente ali as possibilidades de resultado que o seu trabalho pode ter, o caminho que esse paciente precisa percorrer, você se valorizar primeiro. Tem gente que não se valoriza e, ao não se valorizar, está culpando o outro. Então, você pode tomar uma decisão de fazer o que você quiser pelo seu consultório em relação a preço de sessão, tudo que é. Ou nem a legislação, não tem dentro lá do Código de Ética. Você é obrigado a cobrar tal coisa. Você é obrigado a cobrar de maneira X ou Y, muito pelo contrário. No próprio Código de Ética fala que é dentro do consultório, você e o paciente, você faz o que você quiser. Só que você tem que ser livre e responsável. Qual é a responsabilidade que você precisa assumir? Se eu tomei a decisão de fazer X, por exemplo, eu um dia tomei a decisão errada de atender por plano de saúde. Eu vou ficar xingando, criticando, brigando com o plano de saúde? Lá atrás eu ficava com era mimizenta, bobinha, entendeu? Esse plano que paga pouco. Se eu assumir a responsabilidade de estar lá dentro, o problema era meu. Como que o conselho permite? Por que o conselho não faz nada? A minha pergunta é, por que você está se submetendo a isso? Porque, às vezes, tem psicólogo que acha que não tem opção. E tem, colega, tem. Obviamente, depende muito de você. Depende de arregaçar as mangas, seguir metodologia, fazer o que precisa ser feito. É fácil? Não é. Agora, o detalhe para a gente passar para outra pergunta, que eu sei que a senhora tem um monte aí. Mas o ponto simplesmente tomar uma decisão. Assuma o ônus e o bônus da sua decisão. Agora, o que eu preciso te trazer aqui como referência, estando mentorando psicólogos desde 2018, formando a maior comunidade de psicólogos protagonistas do país, psicólogos que valorizam o seu trabalho, psicólogos que seguem princípios, psicólogos que são referência e que chegam a esse faturamento de 10 mil. Você pode tomar decisões estratégicas, inteligentes no seu trabalho, e a valorização que às vezes você está buscando ou esperando que o conselho faça, que as pessoas lá fora façam, que a sociedade ou que sei lá quem, ou sei lá nem o que faça, começa no seu posicionamento, começa em como você se vê. E enquanto a maioria dos psicólogos não se veem nessa função, nesse papel de serem protagonistas, de quererem fazer história, de arregaçar as mangas, de fazerem a sua parte, de entender que são livres, mas que precisam ser responsáveis, as coisas podem ainda serem muito mais complicadas do que o que precisa. Uau! Se você, colega psicólogo que está aí em casa, até agora, já entendeu que você precisa cobrar o valor justo, precisa cuidar dos 3 pilares? Eu espero que sim, por favor. A gente já sabe que precisa realmente cobrar um valor justo, Rosane, mas muitos psicólogos ficam com medo disso. Existe alguma estratégia que você ensina para os alunos que ajuda o paciente a entender o valor do trabalho, por que ele custa aquilo? Com certeza. Tudo começa em posicionamento. Como é que você se posiciona? Como é que você está mostrando a eficácia daquilo que você faz para que pessoas se interessem e elas vejam nisso uma necessidade daquilo que elas precisam para o momento de vida delas. Então, por isso que a gente fala tanto da divulgação inteligente, Lara. O antídoto para isso é uma divulgação de uma maneira inteligente,
que é o quê? É você posicionar o seu nome, a sua marca, principalmente através da psicoeducação, mostrando para as pessoas que têm problema. Então, a gente tem hoje as pessoas que sofrem com relacionamento, questões de ansiedade, depressão, questões de transição de carreira, enfim, né? Insegurança, medo, raiva, desamparo, enfim, as pessoas têm problema. Nós temos técnicas, nós temos a teoria, nós temos um conhecimento. O que o psicólogo tem de mais valioso nessa terra é um conhecimento, é um conjunto de ferramentas que ajuda essas pessoas a saírem desses lugares, né? A saírem desse momento da vida delas. Então, quanto maior for a sua capacidade de mostrar para as pessoas lá da vida real, assim, não é falando psicologuês, né? Uma coisa difícil, não. Mas mostrarem para essas pessoas da vida real aqui que as técnicas terapêuticas elas funcionam e como elas funcionam, qual é o possível resultado que isso vai gerar na vida delas, você vai ter, sim, uma gama de pessoas que vão se interessar e elas vão investir. Rô, é para todo mundo? Não, porque nada é para todo mundo, né? Não existe essa unanimidade de que é para todo mundo. E a gente precisa entender que, às vezes, vão ter, sim, pessoas que vão poder pagar pelo seu serviço e vão ter pessoas que não vão poder pagar. Isso acontece em todas as relações comerciais da Terra. Tem pessoas que podem consumir e podem ter, Lara, bolsas de R$ 40.000. E tem pessoas que podem ter bolsas de R$ 10. Tudo tem público, tudo tem um perfil, tudo tem um número de pessoas para a marca X, para a marca Y, para o preço X, para o preço Y. Por que eu estou te fazendo essa comparação aqui? É para você entender que como você se posiciona vai atrair um perfil de público que pode ou não pode pagar pelo seu trabalho. E essas pessoas que não podem, não significa que elas não precisam ou que elas não mereçam. Óbvio que elas podem, lógico que elas precisam, lógico que elas merecem, mas normalmente é o perfil de pessoa que vai ter acesso ao nosso tipo de serviço aqui por uma outra fonte. Às vezes a clínica social da faculdade, às vezes as próprias formas ali, né, de assistência pelo próprio SUS. E outro detalhe, quando você vai lá e faz uma live e está fazendo psicoeducação, você está ajudando as pessoas também. Então, a gente precisa abrir um pouquinho essa mentalidade. Às vezes, não entendendo que a clínica social não é simplesmente o atendimento individual. O social é compartilhar conhecimento que faz transformação na vida de pessoas, né? Que transforma a vida de pessoas. Incrível. Além dessas opções, Rosane, tem alguns psicólogos que querem fazer atendimento social. É possível um psicólogo ter a meta de faturar esse valor e ainda ter atendimento social? É totalmente possível. A gente ainda ensina dentro do BDC. Qual é a ideia? Quem faz gestão no tempo e do tempo tem tempo suficiente para fazer aquilo que precisa. Qual é o detalhe? O que a gente orienta aqui? Digamos que você esteja trabalhando com a ideia da agenda de 20 pacientes, né? Mas você sabe que você consegue colocar mais 2 pessoas ali. Então, ao invés de 20 sessões, você faria 22. Só que essas 2 aqui seriam clínica social. Você pode atender 100% gratuito, se você quiser. O detalhe é que muitos psicólogos invertem essa lógica e fazem da clínica social a principal fonte de renda, o que é muito complicado, porque pelo valor você vai ter que atender um número muito grande de sessões, o que vai se tornando inviável com o passar do tempo. Mas se você pode dedicar ali 1, 2 horários, 3 horários, já vi aluno, Lara, que faz sábado. Então, sábado é o dia do voluntariado dele, ou é a clínica social. Então, durante a semana, ele atende ali as pessoas dentro daquilo que é o perfil financeiro e tudo mais. E, normalmente, ele reserva amanhã de sábado para fazer. É uma sugestão, é um exemplo. Cada pessoa faz de um jeito. Por exemplo, eu não faço atendimento individual por clínica social. Eu faço palestra. Eu gosto mais da ideia do impacto. Eu acho que essa ideia de palestra, imersão, workshop, treinamento vivencial, a gente consegue colocar 30, 20, 100, 200 pessoas ali, fazer algo com muito mais impacto, entregando algo de qualidade também. Então, por exemplo, durante muitos anos, essa foi a minha forma de fazer contribuição social. Para chegar nesse nível, Rosane, precisa ter mestrado, doutorado, muitos anos de carreira, ou um recém-formado pode conseguir? Aí a gente entra num dos maiores... A gente está na onda do fake news, né? Da Sim. fake news, né? Tem muita gente que... E, inclusive, a gente recebe muito essa pergunta, né? Como que eu vou concorrer com outros colegas que têm mestrado, doutorado? Não só pergunta, mas tem gente que fala assim, nossa, eu tenho 20 anos de carreira e não consigo isso. Como é que vocês falam que um recém-formado pode? Aí é o povo que fica revoltado, né? Sim. Quando vê um recém-formado igual a Joyce, né? 6 meses, vai lá e fala. Não, mas a Joyce, gente, 6 meses atuando na clínica, recém-formada, bateu a meta de 10 mil. E ela já ultrapassou, porque agora ela está gravando curso, aquele ser humano foguete, assim. Né, Parece Joyce? bom. Beijo pra ti, menina. Você é um exemplo pra gente. Mas, enfim, a diferença está no método. Metodologia. Então, vamos lá. Vamos desconstruir algumas fake news aí que rondam a psicologia.
Para você atuar na clínica, você precisa ter um CRP ativo, que te dá, a partir do seu diploma, todo o processo legal para você organizar. Então, tem o diploma, tem o CRP ativo, você está habilitado no Brasil para atuar. Rô, eu quero avançar nos meus estudos, eu posso fazer pós-graduação? Pode. Inclusive, estou terminando minha segunda pós-graduação agora, né? Eu escolhi a pós-graduação, por quê? Porque a pós-graduação, normalmente, ela tem, né, a especialização, ela tem esse viés da prática clínica. Então, normalmente, as nossas pós-graduações hoje, elas estão relacionadas às abordagens terapêuticas, ou, às vezes, algum assunto mais específico, né, tipo saúde mental, enfim. Mas o que vem? É um plus, é um algo a mais. Então, mestrado e doutorado é para quem quer seguir carreira acadêmica. Então, o mestrado e o doutorado, eles não são um pré-requisito para você atuar na área clínica, porque, normalmente, quem vai para essa área está na área acadêmica e quem tem, né, essa tendência aqui a nível desse tipo de título, vai para a área acadêmica, vai trabalhar como pesquisador e tudo mais. Então, para a área clínica, você precisa ser um estudioso. Esse é o grande ponto aqui. E o resultado na clínica não está naturalmente ligado a tempo, porque a gente tem alunos com 30 anos, que às vezes não chegou aqui e, meu Deus, eu quero faturar os 10 mil, eu não consigo ainda, com 30 anos de formado. E tem a galera mão na massa, 100%, que recém-formado vai lá, pega o método e faz. Então, a diferença está na estratégia, está na estrutura, está no processo. E a gente tem a honra aqui de estar, desde 2018, entregando uma ferramenta, entregando uma metodologia baseada nesses 3 pilares que predispõe, sim, a partir da aplicação, porque não é uma mágica, né? Tipo assim, agora eu sou e pronto. Tem gente que acha que só comprando já vai ter, Isso, não. gente. Eu queria ir lá na nutricionista pegar o plano e só de pegar o plano dela emagrecer. Sério, Lara, meu sonho. Pegar a prescrição do personal trainer, não ir na academia e sair de lá fitness. Quem que não quer? Eu queria demais da conta, falar bem goianês, né? Sim. Então não dá, é para quem faz, né? O mundo é de quem faz, o mundo é de quem toma decisão. Quem toma decisão mais rápido, né? Então tá aí. Quando segue uma metodologia e essa metodologia ela já foi validada, então, por exemplo, a primeira versão daquilo que foi o que eu comecei a praticar com tentativa e erro desde 2013, dentro do consultório, fui eu que fiz. Para mim, eu levei uns 3, 4 anos para entender aquilo de uma maneira estruturada. A partir de 2018, eu comecei a ensinar. Então, eu não simplesmente apliquei e comecei a ensinar no mesmo dia, né? Eu entendi que tudo tem um processo. Para mim, tudo tem uma jornada de amadurecimento, coisa que, quando a gente vai ficando mais madura, a gente vai entendendo, né? E aí, fui lá, entreguei a primeira versão do VDC, já tem uma terceira versão agora rodando. Qual é a diferença, então, disso? É validação, é entender a aplicabilidade disso, né? E hoje a gente já tem mais de 3 mil e... Quantos alunos? 3.800 alunos? 3.800 alunos. Estou até me perdendo no número já, hein? Ô, delícia. 3.800 alunos fazendo isso, praticando. Por isso que a gente fala aqui dessa comunidade tão grande que a gente está formando, né? Falando de comunidade, a gente não dá para falar de psiconegócio sem falar de missão, de propósito, transformação. Com muitos psicólogos alcançando essa marca e tendo sucesso, qual o benefício que você enxerga para a sociedade, o reflexo que isso vai ter? Isso é incrível, porque assim, eu falo que o marco dos 10 mil, Lara, é aquela meta, sabe? Assim, é aquele lugar de chegada. Agora eu venci na vida. Tipo, agora eu posso chegar num restaurante, escolher o que eu quiser comer, sem precisar ficar olhando lá quanto que cada prato custa. Você entendeu o que eu falei, né? Então, assim, é olhar e falar assim, caramba, tem a viagem X ou Y, eu quero a X ou eu quero a Y. Não é assim, eu posso pagar a X ou eu posso pagar a Y, né? E eu falo que chegar nessa meta de faturamento aqui te dá um viés de liberdade que ele realmente traz uma sensação e uma qualidade de vida que eu acredito que seja boa, né? É um bom pontapé, é um bom início. Além disso, mais do que simplesmente o retorno financeiro, eu acredito que chegar na marca dos 10 mil traz também um senso de reconhecimento. Então, assim, eu me reconheço como alguém que, de fato, veio a essa terra não simplesmente para passear. E aí eu concordo muito com essa ideia que a gente tem dentro da psicologia, que o que a gente faz, claro, muda o mundo de cada pessoa a cada sessão que a gente faz. Então, isso tem um impacto social muito grande. Eu falo, Lara, que uma criança que foi atendida hoje por um psicólogo ético, responsável, que tem uma boa ferramenta de atendimento, ele vai ser um adulto melhor.
que naturalmente pode ser uma esposa melhor, que pode ser um pai melhor, que pode ser um filho melhor. Melhor no sentido de que ele está ali se autoconhecendo, entendendo os seus pontos fortes, seus pontos fracos e seguindo a vida de uma maneira muito mais produtiva, de uma maneira muito mais leve. Eu falo que quando se trata, né, as pessoas ali, por exemplo, eu acho que eu já te contei isso, se não contei, estou contando agora de novo, né, meu povo? É a vida real. Mas, por ansiedade, eu fiquei 1 ano com carteira de habilitação na bolsa, carro na garagem e eu não dirigia porque eu tinha medo. Aí você fala assim, Rosane, você tinha medo de quê? Na minha linda e bela mente, que potencializa todos os medos que a gente tem quando as pessoas são ansiosas, eu ficava assim, Lara. Quando eu fui fazer a prova da habilitação, foi muito triste para mim. Eu passei mal, foi um terror aquela prova. E eu consegui passar de primeira. Foi Deus, meu povo. Porque, meu Senhor amado, até hoje eu Na não base entendo. da oração. Foi. Alguma coisa aconteceu ali. Eu tive muita reação de ansiedade, foi terrível. E aí eu criei uma crença. Porque eu não sei nem como é que é isso hoje, porque já tem bastante tempo que isso aconteceu. Ixi, não tem muito tempo. Não vou nem falar o tempo, não. Meu Deus do céu. Mas, enfim, a gente ficava 1 ano com a carteira provisória. Sim. E se acontecesse algum tipo de acidente, o que acontecia? Você perde. Você perde. É assim até hoje, hein? Uhum. Aí você perde. Aí, o que a Rosane criou na cabeça dela? Se eu não dirigir, eu não vou ter problema. Uau, pronto. Antídoto. Pronto. Genial. Genial a minha ideia. Olha que isso, incrível. meu filho, calma. Tão genial que eu ia para a faculdade, não, que eu já tinha formado. Eu ia para pós-graduação, eu fazia pós-graduação 2 vezes por semana à noite. Eu trabalhava o dia inteiro, pegava 3 ônibus. O meu carro ficava na garagem, a minha carteira linda e incrível dentro da minha bolsa. E pensa, tanto que o povo criticava. Tipo assim, só pode ser doido. Como é que pode? E as pessoas com esse tipo de estrutura de pensamento, elas são julgadas assim como eu fui lá atrás. E eu precisei rever, repensar e muito processo terapêutico para entender quais eram as limitações que eu estava vivendo na minha vida que estavam sendo impostas pelas minhas crenças, pelos meus pensamentos. E eu precisei de ajuda de quem para resolver isso? De um psicólogo. De um psicólogo. E aí, depois disso, eu comecei a dirigir. Hoje, graças ao bom Deus, eu dirijo para qualquer lugar dessa terra. E, assim, eu me sinto livre quando eu faço isso. E eu me sinto livre desse peso do medo, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, é tão disruptivo. Gente, vocês não sabem, não, quanta coisa eu já enfrentei. Quanto medo, quanta coisa que estava ali, ó, presa, sabe? E que hoje eu sou muito grata. Então, quando a gente trabalha, eu acho que é isso que nós, na psicologia, a gente precisa ter como missão de vida, assim. O que a gente faz liberta pessoas. O que a gente faz ajuda pessoas a saírem da pior prisão que o ser humano pode viver na Terra, que é a prisão imposta pela própria mente dela. Porque acontece o que acontecia comigo nesse tempo. Era totalmente sem fundamento o medo que eu tinha, mas ele era tão real para mim que ele me fazia viver todo bom e santo dia do mesmo jeito. E quando a gente está ali e sai disso, e abre a nossa mente, e a psicoterapia é a ferramenta que faz isso, a gente faz um bem muito grande para as pessoas. E de coração, colega, isso não tem preço. As pessoas viverem livres, terem mais saúde, terem mais qualidade de vida, terem mais alegria, terem mais disposição. E eu queria de coração que isso abrisse a sua mente para você legitimar o que você faz de uma maneira o suficiente para que você receba seu dinheiro por isso, de uma maneira honrada, ética, responsável, de novo. E sendo feliz, né, através da profissão que você escolheu. Tem muita gente que fala assim, eu poderia ter escolhido outra coisa. Não, você escolheu a profissão certa. Agora você precisa fazer o que é certo dentro da profissão certa para você se sentir feliz com aquilo que você fez de escolha. Esse é o ponto, né? Nossa, Rosane, que incrível isso. Para a gente finalizar, a nossa última pergunta muitas pessoas querem, de fato, ter os 10 mil no consultório, têm esse interesse, mas não sabem o que fazer. Fazem coisas, fazem outras estratégias, mas não chegam nesse marco. O que você faria? O que você falaria para essas pessoas? Qual orientação você daria? Eu acho que a primeira coisa é que você... Parece até uma coisa meio autoajuda, mas não. É real, gente. É acreditar que é possível. E acreditar não só que é possível para qualquer pessoa, mas acreditar que é possível para você. Eu vejo muito isso. Assim, eu aprendi muitas lições da minha vida olhando para aquilo que outras pessoas fazem. E eu acho que é por isso que esse papel do mentor, né, da mentora, isso é tão importante. E eu sempre olho e falo, se teve gente que fez, por que eu não posso fazer?
Então, você está aqui comigo, você está me vendo falar disso, você está acompanhando o caso, a gente tem centenas, até vamos deixar esse link aí das pessoas, né, dos depoimentos, né, dos alunos que já fizeram, que são psicólogos comuns, como eu, quanto você, pessoas que moram em cidades imensas, pessoas que moram em cidades pequeniníssimas, pessoas que nem moram na cidade, né? Mora na ilha. A Anaísa lá, que mora na zona rural. Zona rural. Então, assim, A gente tem alunos que moram em ilha. Nossa, em meu ilha, sonho é pois fazer é. uma visita. Já falei, viu, aluno VDC? Só vou visitar agora quem mora em ilha, por favor. Mas, enfim, a gente tem aqui. Então, se foi possível para eles, por que não pode ser possível para você? Então, o primeiro ponto é. E segunda coisa, se você está aí pensando, não, porque eu escolhi a profissão errada, porque, isso aqui é porque é psicologia. Não, colega, sai dessa. Isso já foi, já passou. Vem para cá, acompanhe o que a gente está fazendo, acompanhe esses episódios, acompanhe o nosso conteúdo e veja a verdade, a integridade que tem nisso. Eu não estou aqui só para te animar ou te motivar, eu quero te inspirar a fazer o mesmo por você. Porque quanto mais pessoas estiverem fazendo a sua parte, quanto mais psicólogos estiverem vivendo o consultório, quanto mais psicólogos estiverem felizes, faturando bem, mais pessoas serão alcançadas com o serviço que a gente tem. Porque é claro que se você estiver infeliz, com uma conta sua para pagar, com o boleto da escola do seu filho atrasado, você recebendo uma cobrança atrás da outra aí, você não vai desempenhar bem o seu trabalho, por mais incrível que você se ache. É impossível que isso aconteça. Então, a gente está fazendo esse conteúdo aqui para você honrar o seu compromisso feito lá no dia da sua formatura. Colocar o seu conhecimento à disposição de pessoas. E, em contrapartida, você vai receber e receber muito bem por isso. Então, acompanhe todo o conteúdo que a gente está fazendo aqui. Se inspire. A gente, às vezes, julga, né? Tem muita gente que julga. A gente tem aluno que fatura muito mais de 10 mil, tá? A gente tem aluno que fatura 25 mil. E eu vejo que quando vem isso, tem gente que fala assim, nossa, que absurdo! E você pode ser da turma que está achando um absurdo tudo isso que eu estou falando aqui. Mas entenda, isso tem a ver com as suas crenças, tem a ver com pensamentos seus, com limitações suas. Não é um retrato da realidade, a realidade está aqui. E é muito mais fácil para você, e a sua jornada vai ser muito mais leve se você aceitar do que você criticar. Porque a gente está aqui, arregaçando as mangas todos os dias, né, Lara? Para fazer com que mais e mais psicólogos cheguem. E a nossa meta agora é fazer essa galera ultrapassar essa marca, chegar muito além, porque eu quero psicólogos prósperos, felizes, impactando cada vez mais pessoas. Aluno VDC que já bateu os 10 mil, que está acompanhando a gente, espere. Espere se que manifestem também, inclusive, a né? gente tem um marco a mais para vocês atingirem. Exatamente. Aluno VDC, meu Deus do céu, hein? Não. É cenas para outros capítulos. Vamos deixar para os próximos. Rô, é com muita dor no coração que eu falo que o nosso segundo episódio chegou ao fim. Gente, já eu falei tanto assim, meu Deus, que já acabou? Já, mas que episódio incrível. Que episódio incrível, Rô. Show demais. Gente, então tá aqui. Para que existe esse podcast Bora Psi? Para inspirar você, para te motivar, para puxar a sua orelha e para te dizer vambora. Simplesmente isso. Ó, a gente tem aqui, qual é o e-mail, dona Lara, que eu sempre esqueço? Nosso e-mail, borapsi@psiconegócios.com.br. Vou deixar aqui na descrição, tá bom? Participe, mande sua pergunta, sua história, sua colaboração, sugestão de temas. A gente quer ouvir vocês e trazer essas perguntas aqui para o nosso podcast. Show! E aqui a gente está no jogo do YouTube também, né, querida? Temos a vida do like, então clica aí no like. Deixa o seu joinha para mostrar para a gente que você está aqui acompanhando. Deixa o seu comentário. Faz sentido para você? Entrou aí na sua cabeça que é possível você faturar 10 mil sendo ético e responsável? Basta que você entenda isso para você e siga uma metodologia eficaz, testada, validada. É isso, um beijão para vocês que estão assistindo. Ativa aí o sininho também, para você continuar acompanhando. Manda a sua sugestão, manda aqui o seu comentário. Beijo no seu coração. Até o próximo episódio. Bora!